Alguma vez na vida você já se encontrou naquele lugar que se perguntou como que eu cheguei até aqui? Porque parece que eu estou vivendo a vida de outra pessoa. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre propósito e sobre vazio existencial que, eventualmente, somos atingidos como um furacão na nossa vida. Você já se perguntou ou acordou de manhã pensando, para que tudo isso? E daí, o que vai acontecer? Porque às vezes a gente acorda, vai trabalhar, volta para casa, dorme de novo, acorda. A nossa vida entra num looping eterno, onde a gente não encontra razão para fazer o que a gente está fazendo. Às vezes parece que a vida que a gente está vivendo é a vida de outra pessoa, porque não tem prazer, não tem alegria, não tem satisfação. A gente simplesmente, como às vezes a gente costuma dizer, a vida é só pagar conta. Mas será que isso é verdade? E será que isso é só com a gente? Será que outras pessoas pensam dessa maneira, vivem dessa maneira, ou elas realmente são felizes fazendo, acordando de manhã, indo trabalhar, voltando para casa e vivendo a sua vida de maneira ordinária, né? Aquela vida cotidiana, dia após dia? Eu ouvi uma frase de um cara chamado Viktor Frankl. Esse cara é um judeu que passou pelo Holocausto e ele viu no Holocausto situações absurdas do ponto de vista existencial. Esse judeu, o Viktor, ele observou diversas pessoas nos campos de concentração e algumas chamavam a atenção dele. Vivendo aquele lugar horroroso, participando daquela situação tenebrosa de saber que talvez amanhã ou depois de amanhã essa pessoa teria sua vida finalizada. Mas ainda assim o que chamou a atenção é que um grupo de pessoas, algumas pessoas vivendo dessa maneira, tinham felicidade, encontravam alegria. E ele chegou à conclusão de que essas pessoas que viviam dessa maneira diante de algo terrível que estava para acontecer com elas, essas pessoas tinham encontrado o propósito de vida ou a satisfação das suas vidas. Então pensa comigo, quantas vezes nós sofremos durante a nossa jornada, dormindo numa cama boa, dormindo numa casa aconchegante, nós acordamos sentindo um vazio tremendo, porque nós não temos um porquê forte. E o Frankl, ele descobriu exatamente isso, que essas pessoas, elas tinham um porquê, e variava. Algumas tinham o porquê, era o desejo de encontrar os seus filhos depois daqueles portões. Era o desejo de encontrar a sua amada em outro lugar, fora daqueles campos de concentração. Outras pessoas viviam na expectativa de encontrar Deus naquele lugar. E isso era um lugar de satisfação para elas. Hoje, o que muitas vezes nos falta é justamente o porquê. Por que vivemos? Por que estamos nessa terra? Por quê? Qual o objetivo? Qual o propósito da minha existência, da sua existência? E quando nós não sabemos isso nos tira a alegria de viver, nos tira a satisfação, nos tira o contentamento e a gente vive então nesse looping eterno de trabalhar, dormir e pagar conta. Mas não foi para isso que Deus nos criou. Evidentemente, Deus nos criou para algo eterno, para um propósito eterno. E Jeremias 29, o profeta diz exatamente isso, de que Deus tem planos superiores, maiores, melhores para nós do que a nossa vã consciência consegue alcançar. Deus tem planos para nós que a nossa inteligência não consegue discernir, sem que Ele nos diga. Então, talvez hoje você está nesse lugar e nesse dilema de viver um dia depois do outro sem sentido e sem esperança, sem alegria, porque você não tem um porquê. Por que eu levanto de manhã? Por que eu saio de casa para trabalhar? Por que eu estou nesse emprego e não em outro? E você simplesmente não tem direção e nem sabe como buscar essa direção, porque você está tomado por esse looping que é a sua vida. Nesse vídeo, eu gostaria de falar com você a respeito disso
depois de uma jornada de mais de 20 anos de ministério, onde eu já tenho aconselhado milhares de pessoas, onde eu tenho desenvolvido uma consciência a respeito do relacionamento com Deus e de como Deus quer atingir as nossas vidas no dia a dia, na prática, atingindo os nossos dilemas, os nossos anseios, porque Deus não está alheio aos nossos dilemas, Deus não está alheio aos nossos anseios. Há anseios no nosso coração que foram colocados por Deus ali. Então você pode pensar, nossa, o meu anseio, o meu desejo é formar uma família. Eu quero ser pai, eu quero ser marido e eu tenho buscado isso e isso não tem acontecido e por isso eu tenho vivido só para pagar a conta. Ou não, o meu anseio é ser famoso e eu quero ser famoso e eu tenho buscado ser famoso e como eu não sou famoso eu tenho andado nesse dilema eterno de não entender o propósito de Deus. Sabe de uma coisa que eu entendi? Que esses anseios, seja lá qual for, que Deus colocou no nosso coração, são anseios genuínos, lícitos que Deus colocou. Mas nós acabamos respondendo esses anseios da forma errada. Então, vamos supor que o meu sonho seja esse lugar de ser marido, de ser pai. E é um anseio virtuoso que o Senhor colocou no meu coração, mas eu respondo da maneira errada. Como que eu respondo errado? Dormindo com um monte de gente. Mas o Senhor preparou uma pessoa especial, única, para ser essa minha companheira. Mas eu estou respondendo a um anseio genuíno de Deus da forma errada. Ah, não, Deus, eu quero ser famoso. Mas por que eu quero ser famoso? Só para ser conhecido? Só para ser famoso? Não, eu quero ser famoso porque eu quero o meu nome sendo conhecido. Mas tem um detalhezinho nesse anseio. Que o nosso papel é tornar ele famoso. Eu posso, no meio desse caminho, ser famoso, mas não por finalidade, não por princípio, eu ser primeiro esse famoso. Então, eu queria te incentivar nesse dia a buscar o propósito de Deus para a sua vida, a buscar o entendimento e o preenchimento desse vazio existencial, esse porquê. Porque quando nós temos um porquê forte, quando nós entendemos exatamente para o que nós fomos chamados, as coisas começam a ficar menos nebulosas. A gente começa a entender que eu preciso levantar cedo de manhã, não só para pagar conta, mas também para atingir o propósito de Deus, que Deus tem reservado para mim diante do mundo. Então, nesse lugar, eu gostaria de te dizer que quando nós temos um porquê forte, nós suportamos os sofrimentos, nós entendemos os sofrimentos, nós buscamos a compreensão do sofrimento de forma pedagógica e não nos vitimizamos por causa desse sofrimento. Sabe, eu queria te desafiar nesse vídeo a pensar 3 coisas que são que podem te fazer discernir a respeito desse vazio existencial. Se você está passando por esse vazio existencial. A primeira delas é que você, parando tudo, desligando celular, televisão, todas as distrações que você possa ter aí na sua volta, vai para um lugar sossegado e você então começa a se perguntar: que dons eu tenho? Que habilidades eu tenho? O que é fácil para mim como habilidade de eu fazer que eu faria de graça e que me daria prazer? Esse é a primeira indicação de um propósito que Deus pode ter derramado sobre a sua vida e que hoje talvez você não tenha encontrado ainda. O segundo ponto é que você faz isso através do serviço. Isso pode ser cobrado ou não, mas o seu propósito de vida passa por servir outra pessoa, né? Eu acredito que você deva já ter ouvido falar sobre os 2 maiores mandamentos de Deus, né? O primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e o segundo mandamento é amar o próximo como a si mesmo. E sabe como a gente ama o próximo como a nós mesmos? Nós amamos o próximo servindo da maneira que nós gostaríamos de ser servido. Então, não é numa forma, pode ser de uma forma com valor envolvido ou sem valor envolvido.
mas eu estou servindo o próximo com aquilo que Deus depositou sobre mim, com os talentos, dons e com o propósito que Deus me encarregou. Então eu quero te convidar nesse vídeo a meditar sobre isso, a pensar sobre isso, sabe? A sair desse looping sem sentido, sem razoabilidade, sem discernimento, mas ir para esse lugar onde Deus começa a falar conosco e a dirigir a nossa vida para um propósito, para um porquê que supera qualquer sofrimento. Tá bom? Eu quero te convidar a continuar acompanhando os nossos vídeos por aqui. Nós temos o desejo de sempre trazer um vídeo de esperança, de boa nova, de boa notícia para você, tentando com esses vídeos trazer uma iluminação sobre aquilo que Deus precisa falar com você, com a sua família, com seus amigos. Então, em primeiro lugar, se inscreva no nosso canal, clica ali no sininho para que você seja avisado sempre que um vídeo for lançado no canal, mas principalmente nos ajude compartilhando esses vídeos com seus amigos, com a sua família, para que essa boa nova, essa boa notícia, né, essas palavras de esperança, enfim, consiga chegar a mais pessoas e você consiga abençoar mais pessoas. Eu sempre fico tão feliz quando alguém me manda um vídeo, porque aquela pessoa lembrou de mim. E é bom ser lembrado, né? Então, lembra de alguém agora e compartilha esse vídeo. E eu te convido a ficar conosco e acompanhar nossos próximos vídeos aí no canal. E eu espero profundamente te encontrar no próximo vídeo, tá bom? Até mais!